Oi, você está aqui no canal da Lumos Soluções Linguísticas, eu sou a Renata. Antes de qualquer coisa, se inscreve aqui no nosso canal e dá um like. Hoje a gente vai falar sobre leitura em inglês. A gente tem um outro vídeo aqui, que o Teacher Matheus fez, que é sobre estratégias de leitura. Dá uma olhadinha aqui. Mas hoje eu não vou falar sobre estratégias de leitura, eu vou falar sobre o que é ler em inglês de verdade. Às vezes a gente está lendo um texto em inglês e lendo automático, lê todo o texto e chega no final, sobre o que era esse texto mesmo? O que eu aprendi nele? Ih, não lembro de nada. Então, é sobre esse tipo de coisa que eu queria falar hoje. Como ler efetivamente, de verdade, em inglês e, é claro, em português também. Mas, quando a gente começa a ler um texto em inglês, você leu a primeira frase, leu o título, você tem que parar e pensar: o que eu aprendi nessa frase? O que quer dizer aqui? Não é para você sair checando palavra por palavra no dicionário e, ai meu Deus, eu não estou entendendo nada. Não, mas você leu a frase. Qual é o contexto dessa frase? Eu estou entendendo esse parágrafo. O que aconteceu nesse parágrafo? Quais são os pontos principais desse parágrafo? Eu consegui captar alguma coisa? É claro, se tiver alguma palavra que esteja impedindo muito comprometimento, por exemplo, a palavra é o tema central do texto, aí, é claro, você vai ter que dar uma pesquisadinha, né, num dicionário online ou um dicionário físico, dependendo da sua realidade, e você vai ver lá, ah tá, essa palavra que é o tema central desse texto quer dizer isso. Agora, você também não deve ficar procurando palavra por palavra no dicionário, porque você nunca vai terminar de ler esse texto, 2, você não vai aprender todas essas palavras de uma vez. Mas as palavras-chave, as palavras essenciais do texto, você acaba tendo que procurar no dicionário, né? Cuidado para não transformar as palavras-chave em todas as palavras do texto, né? Senão esse texto nunca vai acabar. Você vai cansar, vai achar que, nossa, é muita coisa que eu não sei e vai desistir de ler. Outra dica importante é, terminei de ler aquele parágrafo, anotar alguma coisa sobre ele ao lado dele. Pega um lápis e anota. Ou se você está lendo num meio virtual, tem ferramentas para você anotar, fazer algum tipo de comentário ali do lado. Não precisa ser um comentário grande, às vezes uma palavra que vai te lembrar sobre o que aquele parágrafo é, né? Além disso, a gente pode também pensar em para que eu estou lendo esse texto, qual é o propósito desse texto, né? Ele está informando, ele é uma entrevista, o que é? Porque isso também ajuda a entender as palavras que estão escritas no texto. Então, essas são algumas dicas para você aprender a ler o texto sem ficar achando que é só repetir as palavras e treinar a pronúncia das palavras. Ler não é só repetir o que está escrito. Ler é entender o que está escrito, né? E entender não quer dizer entender o significado de cada palavra, novamente, mas sim a mensagem do texto. Qual é a mensagem principal do texto? Qual é o objetivo desse texto? O que esse texto quer comunicar? Isso vale tanto para inglês quanto português, né? Isso que a gente fala dos analfabetos funcionais, né? Que são pessoas que sabem ler e escrever, mas elas não conseguem entender, interpretar um texto, ver qual é a mensagem principal do texto. Isso em inglês acontece também, analfabetismo funcional em inglês. A pessoa fala inglês, ela se comunica bem em inglês, mas na hora de ler ela não consegue captar a mensagem. Por quê? Porque ler é treinamento. Quanto mais você praticar a leitura, mais você vai entender os textos e mais rápido você vai ficar nesse processo de eu li, eu entendi o que está acontecendo. No início é muito comum a gente demorar muito mais tempo para ler um texto, mas depois, com a prática, a gente vai lendo mais rápido, a gente vai entendendo mais fácil e vai ficando muito mais prazeroso. Então, leitura é treino também. A gente se vê por aí, não se esquece, dá um like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, passa lá no nosso Insta, vê nossos vídeos lá também. Bye, bye!